Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa aula, né? Hoje nós estamos dando início à disciplina Conhecendo as Escrituras, como vocês estão podendo ver aí na tela, né, de vocês. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por mais esse dia. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos tem dado saúde, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos abençoado com bênçãos indivisíveis, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por minha vida, que hoje estou completando mais um ano de vida. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade. Em nome de Jesus, ser conosco, que possamos, ó Pai, ter uma boa aula aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, queridos, voltando aqui a falar da nossa disciplina, Conhecendo as Escrituras, vamos falar um pouco sobre o curso. O objetivo do curso é nós entendermos que nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, todo momento, todo tempo. Porque se nós queremos crescer, nós precisamos buscar o Senhor. Amém? Então, portanto, o objetivo desse curso é proporcionar aos participantes conhecimento a respeito das Escrituras Sagradas, de que forma ela foi escrita, quem foram os autores dos 66 livros que fazem parte dela, as datas, o propósito, o tema principal, além de falar um pouco, né, onde cada livro se encaixa, aonde cada livro se encaixa, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a intenção aqui não é nós falarmos sobre o poder das Escrituras, como até anteriormente era o título da disciplina. Mas o objetivo aqui é conhecer as Escrituras nessa forma, nesse formato. Como foi compilado, de que forma que foi feito, quanto tempo se gastou para fazer. Então, esse é o nosso objetivo aqui, ok? É nós conhecermos um pouco de como foi compilado as Escrituras Sagradas, ok? O planejamento do curso vai ser da seguinte forma: nós estabelecemos em blocos, né, que visam mostrar aí um pouco do detalhe da construção desse livro, que é o livro dos livros, que é a palavra de Deus, o nosso manual. Então vamos lá. No bloco 1, nós vamos ter a Bíblia, o livro dos livros. Vamos ver que ela foi divinamente inspirada. O Antigo Testamento merece ser lido. Aí nós vamos entrar propriamente no Novo Testamento. Nós vamos falar sobre a formação do cânon. Nós vamos falar sobre a organização do Antigo Testamento. Falar como ele foi feito, como ele foi dividido, que é o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, proféticos, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. Ok? No bloco 2, nós vamos falar sobre o Novo Testamento, sobre os evangelhos, definição, gênero literário, a tradução oral, a organização do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre os evangelhos,
sobre sobre o livro histórico, as epístolas paulinas de Pedro, João, Judas e o livro profético, que é o Apocalipse de João. Também vamos ver também que Mateus, Marcos e Lucas são considerados livros ou evangelhos sinóticos, ok? Amém? Tá dando para acompanhar aí? Bloco 3, os livros apócrifos. Nós vamos falar sobre a Septuaginta, sobre o poder das escrituras. Agora nós vamos falar sobre o poder, o que as escrituras elas promovem dentro do cristão. Nós vamos falar um pouco sobre abreviações, entendendo uma referência bíblica, curiosidades bíblicas, até para dar uma descontração aí, né? E vamos ter a nossa conclusão e referências. Obviamente, nós não vamos ficar aqui citando as referências, ok? Nós vamos estar, vai estar lá na apostila. Todo esse material aqui, amados, já está lá na apostila, que eu vou colocar mais tarde. Eu só queria dizer que a apostila, ela ainda não é definitiva, tá? Mas eu já quis colocar lá para que você já pudesse ir acompanhando e tudo mais aí durante a semana, mesmo porque vão ter atividades, vai ter algum trabalho, então ela já está lá. Okay? Até aqui tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá. A Bíblia, o livro dos livros. A Bíblia é o livro dos livros, o registro da vontade de Deus para o ser humano. Ela é formada da seguinte forma. Então tá aí. Conjunto de 66 livros. A Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos. Cerca de 40 autores escreveram em diferentes épocas, culturas e posições sociais. Os primeiros livros, Pentateuco ou Torá, foram escritos por Moisés, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. O último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse de João, cerca de 96 anos depois de Cristo. O Antigo Testamento, ele foi escrito originalmente em hebraico. Olha que interessante. Mas no terceiro século, 70 eruditos, a mando de Alexandre o Grande, foram isolados em um local para fazer a tradução para o grego. Já o Novo Testamento foi escrito em grego e aramaico. E algumas porções do Antigo Testamento também são em grego e aramaico, como é o caso de Esdras, Daniel e Jeremias, em alguns capítulos aí, como você vai poder estar observando. Então, eu só queria fazer uma observação aqui com relação a esse tema aqui, que fala quando o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Nós vamos passar por isso lá na frente, que é a Septuaginta. Okay? Então, fiquem atentos aí. Isso também está lá na apostila. E lá no terceiro bloco, nós vamos ver um pouco melhor como foi feito essa tradução, como se deu isso. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, a Bíblia ela foi divinamente inspirada. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Apesar dos homens que a escreveram, foi o Espírito de Deus quem os guiou. A maior prova disso é o fato de 40 autores escreverem 66 livros num período de 16 séculos. Na maioria dos casos, sem nem sequer conhecer uns aos outros ou os seus escritos. E ainda assim, ao reunirmos todos esses livros, notamos uma maravilhosa harmonia doutrinária, histórica e científica.
Além disso, a Bíblia continua transformando vidas daqueles que se dedicam a aprender e praticar os seus ensinos. E mesmo depois de 2000 anos de completado seu compêndio, ela continua sendo o livro mais lido, mais vendido e traduzido do mundo inteiro. Então veja que muitas pessoas, elas falam que a Bíblia, ela foi escrita por homens. Você, ao pregar o Evangelho, você, a conversar com alguém do seu convívio, já passou por isso. Já ouviu essa frase, talvez muitas vezes. Não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Foram homens. Como é que pode dizer que foi Deus que escreveu? Mas nós acreditamos, conforme os versículos que estão colocados aí, que sim, a Bíblia ela foi escrita por homens, né? Por seres humanos, contudo, totalmente inspirados pelo Espírito Santo. Desde Gênesis até o Apocalipse de João, nós vamos ver a mão de Deus guiando a pena na mão de cada um desses homens que escreveram as Sagradas Escrituras. Isso é irrefutável. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e ela disse isso para mim, né? Que a Bíblia ela foi escrita por homens e não por Deus. E eu disse para ela o seguinte: sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens, eles andavam com Deus. Esses homens, eles eram guiados por Deus, assim como eu e você hoje, irmãos. Nós somos guiados por Deus. Quando nós falamos, nós não falamos daquilo que nós não conhecemos. Nós não conversamos com as pessoas aquilo que nós não entendemos. Por isso que eu quis trazer essa disciplina aqui para nós, conhecendo as Escrituras, para que nós pudéssemos, quando nós formos arguidos por alguém, ou fomos confrontados por alguém com relação à palavra de Deus, nós podemos falar com elas. Amém? Glória a Deus, aleluias. Espero que até aqui você esteja gostando, que você esteja aprendendo as Sagradas Escrituras como elas foram sendo escritas. O Antigo Testamento merece ser lido? Como eu disse anteriormente, eu tomar um pouquinho de água aqui, que a garganta seca. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17, você pode conferir lá depois. O Antigo Testamento nos ensina sobre uma vida de relacionamento com Deus, não como deve ser hipoteticamente, mas como ela é na realidade. O Antigo Testamento nos conta a história da revelação de Deus. E aí, nenhum testamento é bastante em si mesmo. Por isso que nós não podemos ler o Novo Testamento sem conhecer o Antigo. Por quê? Porque nenhum testamento é bastante em si mesmo. Um completa o outro. Não há a mínima possibilidade de haver só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento. Os dois se completam. Então, veja que se não tivesse havido, né, não sei nem se esse é o termo correto de se falar, mas se não houvesse o Antigo Testamento, nós, por exemplo, nunca teríamos conhecido os movimentos abolicionistas, os movimentos de reforma do sistema penitenciário, pacifista, direitos humanos, etc. Por quê? Porque tudo que nós conhecemos hoje, por exemplo, a nível de lei, de movimentos, isso está lá no Antigo Testamento.
né? Tudo isso veio de lá. Obviamente que foi passando os séculos e tudo mais, e as coisas elas foram, óbvio, mudando, né? De cara e tudo mais. Mas tudo estava lá. Outra coisa que nós precisamos atentar com relação ao Antigo Testamento, sobre se ele deve ser lido ou não deve ser lido. Muitas pessoas, até algumas pessoas por incrível que pareça, com relação ao dízimo, muitas pessoas isolam o Antigo Testamento. Por quê? Porque elas acham que, por exemplo, o dízimo, ele só serviu pro Antigo Testamento. Por quê? Porque se esquece que o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, ele cita o Antigo Testamento várias vezes. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele foi a Bíblia que Jesus lia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar isso? A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Lembra quando Jesus ele ia nas sinagogas, ele ia conversar com as pessoas, ele ia ter um momento lá com aqueles homens lá na sinagoga? O que ele lia? Ele lia o Antigo Testamento. Então ele lia Isaías, ele lia Gênesis, ele lia os profetas maiores, os profetas menores. Então, se Jesus ele leu o Antigo Testamento, nós também precisamos, da mesma forma, ter prazer em ler o Antigo Testamento, ok? Sem o Antigo Testamento, teremos sempre uma visão progressiva de Deus, sendo apenas um conceito filosófico e não alguém que se relaciona e intervém na história. Com relação a isso, eu quero dizer para você uma coisa. Se eu não querer ler o Antigo Testamento, eu vou ver Deus apenas como um conceito filosófico e alguém que não quer se relacionar comigo, com os outros, e nem intervém na história. Pelo contrário, quando você lê a Bíblia toda, né, quando você lê de Gênesis a Malaquias e depois você começa a ler o Novo Testamento, você vai ver que o Novo Testamento praticamente inteiro, ele cita o Antigo Testamento. Seja nos Evangelhos, seja no livro de Atos, seja nas Epístolas e também no Apocalipse de João. Então, obviamente, irmãos, como crentes em Jesus, nós precisamos sim ler o Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus, até aqui. Estão acompanhando. Eu estou muito contente por vocês estarem aqui, mas vamos lá para o próximo bloco. O próximo slide. O cânon das Escrituras. A formação do cânon. O sentido dessa palavra tem diversas aplicações, dentre elas, escrituras sagradas, consideradas como regra de fé e prática. A palavra cânon é de origem grega, empregou-se nesta acepção pelos primeiros doutores da igreja, mas a ideia é mais remota. Para que um livro tivesse lugar entre os outros livros da Bíblia, precisava ser canônico. Outro livro, sem os requisitos necessários para tal fim, chamava-se não canônico. Então, o que é o cânon? O cânon, ele é a compilação dos livros que os hebreus, né, os judeus, entenderam serem divinamente inspirados por Deus. Na Bíblia Católica, existem 7 livros a mais do que na Bíblia Hebraica, ou na Bíblia que nós lemos, que eu e você lemos. Ok? Que livros são esses? São livros que nós vamos ver lá na frente,
no terceiro bloco, que são os livros apócrifos. São livros que eles entenderam não serem divinamente inspirados, ou seja, não tiveram uma relevância canônica para estarem ali. Então, o cânon significa isso. Significa que são livros, os 66 livros que compõem a Bíblia que eu e você, que nós lemos, é a formação do cânon. São livros totalmente inspirados, com muita relevância inspirados por Deus e com uma relevância muito grande para que estivessem ali. Bem? Então, nós temos aí a fase 1, que são os pronunciamentos de detentores de autoridade. A fase 2, documentos formais escritos. Fase 3, coleção de documentos escritos. E a fase 4, seleção de documentos escritos e fixação do cânon. Então, foi dessa maneira que foi compilado o cânon, como nós conhecemos hoje. Okay? Os hebreus, aparentemente, haviam fixado ou estabelecido o cânon bem antes da época de Jesus Cristo. Ao que tudo indica, houve pelo menos 4 períodos principais na história do Antigo Testamento, durante os quais a seleção de documentos e a fixação do cânon teria sido essenciais para a comunidade religiosa hebraica. Veja, irmãos, que o cânon aqui, a que ele se refere aqui no texto, e nessas fases aqui, é a formação que compreende entre Gênesis e Malaquias, ok? Que são, na verdade, eu falei 66 livros, são 66 livros porque nós, diferentemente dos judeus, nós temos a Bíblia como um todo. Então, são 66 livros, mas o cânon aqui se refere de Gênesis a Malaquias. Ok? Amém? Então, nós temos aí a experiência no Sinai após o Êxodo, a mudança da teocracia, quando Deus reina sobre tudo e todos, para a monarquia em Israel, a queda de Jerusalém e o exílio na Babilônia, as reformas de Esdras, o escriba, e Neemias, o governador, na Jerusalém pós-exílica. Quando diz aqui a mudança da teocracia para a monarquia em Israel, quer dizer, quando nós vemos isso aqui, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que naquela época, né, até o livro de Juízes, né, quando termina o livro de Juízes, quando nós vamos ali para Samuel, 1 Samuel, e o povo começa a procurar Samuel para que Samuel ungisse um rei, né, para que andasse diante deles, até aquele momento era uma teocracia, que significa que Deus era sobre todos, né, que Deus reinava, Deus era o rei, né? Quando eles pedem para Samuel um rei, porque, na verdade, eles ficaram com um pouco de ciúmes dos outros povos, por eles terem um rei que eles vissem, que eles olhavam, que eles contemplavam e tudo mais, eles pediram a Samuel para que eles tivessem... E ali começa a monarquia. Nós sabemos que Samuel, ainda que contrariado, né, ele obedece a Deus, Deus manda ele fazer, e nós sabemos que, então, o primeiro rei foi Saul, dentre todos os reis ali do povo de Israel. Então, essa é a formação do cânon das escrituras sagradas, ok? Vamos lá, vamos continuar. O Antigo Testamento, como o Antigo Testamento está organizado? Como eu disse lá na frente,
A Bíblia, ela não é uma desorganização, ela não é um livro desorganizado, pelo contrário, ela é um livro totalmente completo em si. E o Antigo Testamento ele está formado da seguinte maneira: Pentateuco, que são os livros da lei, tá? Pentateuco ou Torá, que fazem parte aí o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos, na verdade, depois nós temos os livros históricos, tá? que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós vamos ter os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Eclesiastes, Cântico dos Cantos e Cantares. Depois nós vamos ter os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E, por fim, os profetas menores, que são Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros que compõem o Antigo Testamento. E como eu disse lá atrás, no slide anterior, a Bíblia que a Igreja Católica adotou tem 7 livros a mais que nós vamos ver lá no bloco 3, quando nós vamos falar da Septuaginta e também dos livros apócrifos. Bem? Então vamos lá. Existe uma musiquinha que canta todos esses livros aí, até, na verdade, o Novo Testamento. Então, vou dar uma tarefinha para vocês aí. O primeiro que conseguir cantar os 39 livros aqui do Antigo Testamento para a próxima aula, vai ganhar um livro, tá bom? Eu vou postar lá no Classroom, como atividade, o link que tem essa musiquinha aí, é do Diante do Trono. Eu não vou baixar aqui, obviamente, por causa de direitos autorais, para mostrar para vocês, mas vocês podem procurar lá no YouTube, entra lá no Classroom, clica lá Mas, assim, não vale ficar olhando a letra, beleza? Tem que decorar. Vamos lá. E aí nós vamos começar a entrar propriamente em cada um dos livros, obviamente começando com Gênesis, né? Então, vamos lá. O autor de Gênesis, como eu disse lá anteriormente, foi Moisés. Foi escrito cerca de 1440 anos antes de Cristo. É um livro das origens, né? É um registro da origem do nosso universo, do gênero humano, do pecado, da redenção, da vida em família, da corrupção da sociedade, das nações, dos diferentes idiomas da raça hebraica. Gênesis conta como tudo começou. Gênesis vai nos falar das genealogias, de como se deu. E eu fiz um slide com o título O Início dos Povos da Bíblia. Então, você pode ir lá, no Classroom já está lá como material. Então, você pode dar uma olhadinha em como começou a história, né? Em Adão. Então, Adão ele é expulso do Éden. No meio de tudo isso, nós temos a história de Caim. Caim matou Abel. Caim foi viver na terra de Nod, que era uma terra que ficava a leste do Éden. E Deus colocou um sinal em Caim para que ele não fosse morto pelos povos daquela região.
E nós vemos também as genealogias depois, quando nós vemos ali que Adão teve 7, e a genealogia, você vai observar lá, começa a contar a partir de 7, que foi o terceiro filho de Adão. Então, dá uma olhadinha lá, eu coloquei lá que vai chegar até Abraão, quando nós vamos entrar lá, quando se pode observar lá no capítulo 12, né, de Gênesis. Mas é isso, o que Gênesis mostra, de uma forma geral, é a história de tudo, é o começo de tudo. Amém? Propósito. O propósito do livro é descrever as ações de Deus na criação do mundo, no cuidado com as pessoas e na justiça divina que castiga os ímpios e abençoa os justos. Tema principal: Deus escolheu Abraão, através de quem ele criaria um povo escolhido e surgiria o Messias prometido. 5 grandes verdades espirituais. Enoque, o homem que caminhou com Deus. Noé, o construtor da arca. Abraão, o pai dos fiéis. Jacó, o homem cuja vida foi transformada. E José, o filho de Jacó, que de escravo se tornou governador do Egito. Veja, meus irmãos, que obviamente não dá para a gente entrar em detalhes aqui, porque o panorama bíblico, ele é muito rico, ele é muito vasto. Quem sabe um dia, né, se Deus me der graça, eu posso fazer um estudo aí do Pentateuco, livro por livro, citando aí cada detalhe. Mas aqui o tema principal de Gênesis é que Deus escolheu um homem, né? Deus escolheu Abraão, que iria andar com ele e através de quem ele criaria um povo da onde surgiria o Messias prometido. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gênesis é a era dos primórdios, como começo de tudo, como eu disse, né? Vai nos falar aqui de espaço de tempo, que foi da criação do mundo aproximadamente 2000 a.C. Vai nos falar também do retrato da criação, Gênesis 1, Gênesis 2, Jó. Jó retrata muito isso, né? Sobre a criação do mundo. A queda e as suas consequências. Não dá para ler todos os versículos aqui por conta do horário e do tempo, né? Mas está aí na sua tela, você pode depois estudar a palavra e pesquisar. Nós vamos passar pelo dilúvio, pela Torre de Babel e vamos chegar até os patriarcas. Durante a primeira parte do segundo milênio antes de Cristo, os patriarcas viveram as culturas do Oriente Médio. Abraão emigrou do vale dos rios Tigre e Eufrates para a Palestina, e Jacó e seus filhos estabeleceram-se no Egito no final da era patriarcal. A área entre o Nilo e os rios Tigres e Eufrates é conhecida como crescente fértil. Aí nós vamos ver a história de Abraão, que começa no capítulo 12 de Gênesis, né? Nós vamos ver aí a história de Isaac, a história de Jacó e a história de José. Então, veja, irmãos, que a história aqui dos patriarcas é uma história muito riquíssima, né? Então, nós vemos aí a história de Abraão. Abraão, será que ele conhecia o Deus verdadeiro? O Deus dos hebreus? Talvez sim, talvez não, mas o fato é que ele obedeceu à voz de um Deus que ele nem conhecia, mas que se revelou a ele. Então, ele seguiu os passos daquele Deus que naquele momento falava com ele, porque ele entendeu que o Deus que falava com ele naquele momento era o Deus, o Senhor dos senhores, o Deus de todas as coisas.
E nós sabemos de todas as coisas que aconteceu com Abraão, toda a história, uma história muito bonita, uma história muito rica, uma história muito digna de ser lida, porque é onde começou todas as coisas. Ou começaram todas as coisas. Melhor dizendo, arrumando aqui o português. Ok, vamos lá. Vamos em frente. Livro de Êxodo. Bom, o livro de Êxodo, Moisés é o personagem principal, além de ser o escritor. Foi escrito cerca de 1400 antes de Cristo. O propósito do livro, né, como propriamente o êxodo significa saída, né, a palavra êxodo que significa saída, é o livro da Bíblia que conta a passagem considerada a mais importante da história do povo de Israel. É a saída dos israelitas do Egito, onde viviam como escravos. Então, por isso que nós temos como tema principal libertação e a instituição da primeira ou a primeira Páscoa. E é um fato curioso aqui, no livro de Êxodo, que a promessa da saída do povo do Egito, ela foi dada, irmãos, a Abraão. Quando Deus fala com Abraão ali que o povo dele iria ser levado cativo, o povo dele seria cativo numa terra estranha, Deus estava se referindo aqui, obviamente, ao Egito, ok? E que o povo iria ficar ali durante alguns séculos, foram 400 anos, certo? Do povo que entrou no Egito, quando nós vemos lá com relação à fome, quando nós vimos lá em Gênesis, lá, que o povo entra no Egito, a família de Jacó, né, entra no Egito, foram 70 vidas e se multiplicou, e a gente está vendo aí na imagem, né, o povo atravessando já o mar Vermelho, Moisés ali do lado ali, isso é uma pintura, obviamente, mas nós vemos o quê? Que a promessa que Deus fez a Abraão, lá quando Deus prometeu a Abraão um filho, né? Nós vemos aqui se cumprindo aqui essa promessa, ou seja, o povo saindo do Egito. Então, por isso que o tema principal do livro de Êxodo é esse, é a libertação e a instituição da primeira Páscoa. Amém? Então, é a saída da nação santa, que é a ida dos israelitas. Aliás, a ida dos israelitas ao Egito se deu em torno de 1800 a.C. Então, você veja que eles ficaram lá no Egito durante 400 anos. A permanência deles foi de 400 anos. Então, no Êxodo, irmãos, nós vemos o nascimento de Moisés, né? No Êxodo 2, capítulo 2. No capítulo 7, começa as 10 pragas enviadas por Deus. No capítulo 12, nós vemos a instituição da Páscoa, como nós já lemos ali em cima. E também a saída dos israelitas do Egito, ou seja, a libertação. É aquilo que Deus prometeu a Abraão lá atrás. Ele estava começando a cumprir nesse momento, né? Ou seja, ele estava cumprindo a promessa dele a Abraão, libertando o povo, fazendo com que os israelitas saíssem da terra do Egito. Êxodo, no capítulo 12. No capítulo 25, do verso 8 ao verso 9, nós vemos que Deus fala para Moisés começar a construção do tabernáculo, e aí temos também a terra prometida, Josué e Caleb, isso, quando nós vemos lá que Moisés manda eles irem sondar a terra, e a peregrinação no deserto, que nós sabemos,
que o que era para durar 40 dias durou 40 anos. Então, esse é o livro de Êxodo. Levítico é derivado do nome da tribo de Levi. O autor, Moisés. A data da sua escrita se deu cerca de 1445 a.C. O propósito do livro é falar sobre as práticas rituais, legais e morais ao invés de crenças. O livro ensina que a realização fiel dos rituais no santuário tem o poder de tornar isso possível, se o povo se mantiver longe do pecado e das impurezas sempre que possível. O tema principal em Levítico é o pecado, os sacrifícios e a expiação apontam para Jesus Cristo, pois somente Ele pode nos levar até Deus. Em Levítico, entendemos que é necessário confessar os nossos pecados e nos arrepender verdadeiramente a fim de alcançarmos perdão, graça e misericórdia. O personagem principal, que é o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele aponta para, obviamente, como é o tema principal, para Jesus Cristo. Ou seja, naquela época, havia uma necessidade de se ter um sumo sacerdote, né? Então, durante a lei, se criou o sumo sacerdote, tudo, obviamente, tudo muito instruído por Deus a Moisés. Mas hoje, né, no Novo Testamento, na época da graça em que nós vivemos, obviamente sem invalidar a lei, claro, né? O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então, nós não precisamos mais ir até um homem, ir até uma mulher, ir até um padre, um pastor. Obviamente, irmãos, que os nossos pastores, eles estão aí para nos auxiliar, eles são os nossos guias, né? A palavra de Deus fala que o pastor, ele é o anjo da igreja, então, assim, ele é responsável, assim, pela vida das suas ovelhas, mas o que a palavra de Deus diz agora é que o nosso sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, aquele que é o tudo, aquele que é o todo-poderoso, é o Senhor Jesus Cristo. Então, se naquele tempo, quando as pessoas pecavam, eles precisavam ir até um sacerdote, ou um sumo sacerdote, para que eles fizessem expiação com animais e tudo mais, com ofertas e tudo mais, para que o pecado daquela pessoa fosse perdoado por Deus. Hoje não. Hoje nós temos um sumo sacerdote que é ele quem perdoa pecado, é ele quem que é a nossa expiação. Amém? Então nós podemos ir até o Pai, nós podemos orar, nós podemos clamar, tudo em nome desse nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui também em Levíticos nós vamos começar a ver as 5 festas anuais, que eu vou procurar e vou colocar também lá no Classroom. Ok? Até aqui tudo bem? Estão acompanhando? Glória a Deus. Vamos continuar. Livro de Números, o livro das peregrinações de Israel. Eu acompanho, amados, um canal que chama a Escola do Discípulo. São um povo, uma igreja batista, lá de Mato Grosso do Sul, e eu tenho aprendido muito com eles, inclusive muitas das coisas que eu estou disponibilizando aqui nessa matéria, que estou usando, melhor dizendo, aqui nessa matéria, são deles lá. Obviamente que eu cito a fonte, tudo direitinho, para não ter problema. E um dos meninos lá, eu chamo meninos lá, porque são bem mais novos que eu, obviamente, né?
Filipe, ele fala que existem alguns livros da Bíblia que são difíceis de ler e que muitas pessoas passam por cima desses livros. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Pelo fato de que vai falar muito de número, como o próprio livro já fala, número, né? Número, genealogia, enfim, muitas coisas. Mas o que eu quero te incentivar é que você leia. Quando você for ler a Bíblia, o Antigo Testamento, leia ele por inteiro. Não passe. Quando chegar em Números, não passe por esse livro. Leia. Por quê? Porque apesar de ser um livro meio cansativo de se ler, mas é totalmente explicativo, você vai aprendendo, você vai ver muitos nomes ali, obviamente, que, né, talvez você nunca nem ouviu falar, mas se está lá, é porque Deus queria que eu e você, nós lêssemos. Amém? Então, vamos lá. Então, o livro de Números, o autor é Moisés, foi escrito cerca de 1400 anos antes de Cristo. Propósito do livro, o livro de Números, ele começa lá no Monte Sinai, né, onde os israelitas haviam recebido suas leis e renovado sua aliança com Deus, que passou a habitar entre eles no tabernáculo. Lembra que eu falei do tabernáculo? Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Então, esse tabernáculo ele era a presença de Deus, onde o sumo sacerdote entrava para fazer as expiações pelo pecado do povo. Esse livro marca o final da história do êxodo de Israel da opressão no Egito Antigo e sua viagem para conquistar a terra prometida por Deus a Abraão. Lembra quando lá em Êxodo, quando o povo eles saem do Egito e agora eles vão começar a caminhar para a terra que Deus havia prometido para eles? Então, nesse meio tempo, nós vemos ali em Levíticos que Deus criou as leis, ok? Deus manda Moisés construir o tabernáculo, e aqui marca o final da história de Israel, o final da opressão do povo de Israel no Egito Antigo e sua viagem para conquistar a terra prometida por Deus a Abraão. Lembra que eu falei que Deus havia prometido para Abraão que o povo iria ficar cativo por um tempo, mas que depois ele ia libertar? É isso aqui, é o cumprimento da promessa de Deus. O tema principal, como eu disse anteriormente, marca o final da opressão do povo de Deus no Egito e a promessa que Deus fez a Abraão acerca de uma nova terra. Então, eles estão caminhando agora para uma nova terra. Bem? Tipos messiânicos que nós podemos encontrar aqui no livro de Números. Pessoal, eu vou pesquisar sobre o tabernáculo e vou também colocar lá, disponibilizar lá na nossa plataforma, lá na sala do Classroom, tá bom? Para que você tenha uma ideia mais abrangente de como foi a construção do tabernáculo. Então, nós temos aqui em Números, tipificando o Messias, né? Moisés feriu a rocha, como você vai poder observar lá no capítulo 20, do 7 ao 11, e depois você veja lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 4, e essa história aqui ela é muito interessante, por quê? Porque o povo de Israel estava ali, murmurando contra Deus e falando no ouvido de Moisés. Moisés, nós estamos com sede, a gente quer água, era melhor a gente ter ficado no Egito. Aquelas coisas que você já leu lá na palavra de Deus, lá, né? Nos 5 primeiros livros, na história do povo de Israel, que vê que o povo era um povo murmurador. Por isso que eles demoraram para chegar na Terra Prometida. Que eles eram muito... E olha que nem todo mundo que saiu do Egito chegou lá.
Chegou lá. Aquela geração praticamente que saiu do Egito, só entrou, praticamente poucos entraram, ou só aqueles que foram nascendo. Mas isso é uma coisa para você estudar, para você entender melhor, é aquilo que eu disse. Aqui não tem a menor possibilidade de nós falarmos sobre isso, se nós pegarmos livro por livro e termos um tempo aí para estarmos explicando essas coisas. Mas, voltando aqui, Moisés, então, ele pega, ele fere a rocha. Deus havia falado para ele, toque na rocha. Mas eu acho que ele ficou tão irado naquele momento, tão bravo com as pessoas, que ele bateu na rocha com o seu cajado. E houve uma consequência muito séria com relação a isso. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. A consequência para Moisés foi que ele não entrou na terra. Ele morreu antes de do povo entrar na terra. Então, pela desobediência dele, naquele momento, ele não entrou na terra, porque ele quis fazer, ele ficou tão bravo com o povo, que ele feriu a rocha, em vez de tocar na rocha. E lá em 1 Coríntios 10:4 vai dizer que Jesus é a nossa rocha agora. Nós vemos a serpente de bronze, no capítulo 21, verso 6, 9. E depois você veja lá em João 3, 14, 15. A serpente de bronze foi outra situação onde o povo começou a ficar doente, começou a murmurar, né? E houve ali, veio serpentes ali, começou a picar o povo e o povo começou a morrer. E o povo vai até Moisés e diz, Moisés, nós estamos morrendo, né? Olha aí, tem muita cobra aqui, está picando a gente e nós estamos morrendo. Então, Deus fala para Moisés pegar o cajado dele, né? E o cajado dele se tornou numa serpente de bronze. Quando as pessoas que eram picadas olhavam para a serpente de bronze, elas eram curadas. E lá em João 3, 14, 15, diz que Jesus é a nossa cura, que Jesus é aquele que nos cura, Jesus é aquele que nos limpa, Jesus é aquele que nos salva. Ok? E também vamos ver as cidades de refúgio. No capítulo 35, 9 e 15, aí você veja lá em Hebreus 6, 18, 20. Vale ressaltar aqui e fazer um comentário sobre essas cidades de refúgio. As leis que Deus criou não foi para que as pessoas criadas por Deus fossem massacradas. As leis, elas foram criadas para salvar as pessoas, para coibir as pessoas a que elas cometessem alguma falta contra Deus ou pecassem contra o seu próximo. Mas, obviamente, né, nós sabemos que as pessoas erravam, que as pessoas pecavam. Você vê que lá em Êxodo, Deus ele deu os 10 mandamentos, e a partir do Êxodo, a partir dos 10 mandamentos, as leis, elas foram sendo criadas, né, lá em Levíticos, como nós podemos observar. E, por exemplo, um dos 10 mandamentos, não matarás, né? Deus, ele não queria que um homem matasse o outro, essa sempre foi a intenção de Deus. Nunca foi a intenção de Deus, irmãos, que o homem tirasse a vida de outro homem. Eu creio que toda a Bíblia, ela é feita debaixo pela graça, é tudo pela graça, né? Então, mais ser humano é ser humano, naquela época também ser humano era ser humano, e obviamente que nem todos seguiam os 10 mandamentos, nem todos seguiam à risca as leis que o Senhor Deus deu lá
no livro de Levíticos, como você vai poder ler lá, né? Então, o que que Deus manda aqui Moisés fazer? Criem cidades de refúgio. E o que eram essas cidades de refúgio? Foram 6 cidades, se eu não estou enganado, que foram criadas com o intuito de que, quando uma pessoa, por exemplo, pecasse e fosse um pecado para a morte, eu entendo dessa maneira, você pode ler lá e conferir depois, a pessoa ela iria para aquela cidade e ficaria lá por um tempo, até que o sacerdote, na época, determinasse o retorno dela, obviamente com expiação e tudo mais. Então, isso eram as cidades de refúgio. Mas leia lá em Números, no capítulo 35, né, que você vai poder ter um vislumbre melhor disso, ok? Chegamos no último livro do Pentateuco, ou Torá, que é o livro de Deuteronômio. É um nome bem grandinho esse, mas hoje eu consegui falar direitinho. Amém, amados? Vocês estão acompanhando? Está muito difícil, eu estou falando muito rápido. Por favor, deem um feedback para mim, né? Porque isso é muito importante para que nós, até mesmo nós, vamos nos policiando aqui para dar uma qualidade melhor na aula, ok? Apesar dessa aula estar sendo gravada, o feedback de vocês é muito importante. Então vamos lá, livro de Deuteronômio vai nos dizer que o autor é Moisés, foi escrito cerca de 1400 anos antes de Cristo. O propósito do livro é sublinhar a singularidade de Deus, a necessidade de uma drástica centralização de sua adoração e a preocupação com a posição dos pobres. Seus muitos temas podem ser organizados à volta de 3 pilares principais: Israel, o Deus de Israel e a aliança que os une. Tema principal do livro tem como tema uma bonita frase do livro, do próprio livro: abra a mão em favor do teu irmão, conforme está lá em Deuteronômio 15:11. O livro de Deuteronômio deriva de uma palavra grega e significa segunda lei. E, obviamente, Deuteronômio é a releitura da lei. Então, quando você começa a ler Deuteronômio, você, invariavelmente, você vai perceber e vai se perceber falando assim: puxa vida, mas eu já li sobre isso aqui. Desculpe, vou tomar mais um pouquinho de água aqui. Eu já li sobre isso aqui. Sim, porque você já leu lá no livro de Levítico. Por isso que aqui em Deuteronômio, nós vamos ver a releitura da lei. Por que que Deus, né, você pode se perguntar, mas por que que Deus teve a intenção de copiar, parece, né, se assim se eu posso dizer dessa maneira, o que já tinha sido escrito lá em Levíticos? Porque, irmãos, a ideia de Deus aqui é inculcar. A ideia de Deus aqui, eu imagino que seja fixar toda a lei no coração dos israelitas. Fixar, moldar toda a lei na vida deles. Então, por isso que aqui vai nos falar que é a releitura da lei. E por fim, nós chegamos aqui a uma estrutura narrativa, né, que eu quis trazer aqui para vocês, sobre o Pentateuco.
que vai nos dizer o seguinte. Então, em Gênesis 1, capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos o prólogo primeiro, que foi a criação, desde o início ali de Gênesis capítulo 1, né? De onde fala da criação do homem, fala da criação da mulher, fala da criação dos luminares, fala da criação das águas, dos animais, passando pelos filhos de Adão, Caim e Abel, pela história de Caim e Abel, depois vai nos mostrar as genealogias, como eu disse anteriormente lá no início da aula, né? Que eu coloquei lá no Classroom, material, vai nos falar do dilúvio até chegar no capítulo 12, que vai começar os registros dos patriarcas e da matriarca, ok? Veja, por que eu coloquei aqui matriarca? Porque nós não temos matriarcas. O registro aqui fala como matriarca, Sara. Obviamente que vai falar de Rebeca, vai falar de Raquel e tudo mais, né? Mas aqui está falando de Sara, da mulher de Abraão, ok? Em Êxodo 1:1, nós vamos ver Israel chegando no Egito com a sua família. Em Êxodo 12, no capítulo 31, nós vemos o êxodo israelita, a viagem até o Monte Sinai. Depois nós vamos ver Israel acampado no Sinai, a jornada no deserto do Sinai até Cades Barneia, a peregrinação desde Zin ao Monte Or, que é Moabe, e vamos também ver Israel acampado em Moabe. Então essa é a estrutura narrativa do Pentateuco. Glória a Deus, aleluias. E por fim, chegamos no final da nossa aula, com esse belo slide aí que eu coloquei, né? Esse aí, obviamente, não sou eu, embora o meu cabelo é arrepiadinho também, que se você tiver dúvida, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum comentário, pode mandar lá no grupo lá do WhatsApp, lá, que é o curso de Fundamentos Bíblicos Alunos, que eu vou ter o maior prazer de responder para você. O que eu não souber, obviamente eu não sei tudo, né? Eu vou falar para você com certeza, amém? Então, eu creio que essa foi a aula, né, que eu preparei com muito carinho, com muito amor. Eu espero, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que você possa ter aproveitado. Como eu disse, todas essas coisas, todo esse material, eu vou estar disponibilizando lá no Classroom. E com relação àquela atividade da musiquinha, entre lá, entre no link. Como eu falei, né, eu não postei aqui, eu não coloquei aqui no meio do vídeo por conta de direitos autorais, mas eu estou muito feliz, eu estou muito motivado. Obrigado pela tua presença, obrigado por você que vai me ouvir, obrigado por você que vai me assistir. E eu gostaria de incentivar você para que você venha para a próxima aula, que você venha fazer parte juntamente conosco disso que é aprender a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. E assim como eu comecei, eu gostaria de estar orando por você, para que você assimilasse tudo isso que nós estamos passando aqui para você, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado, Pai, por essa aula. Meu Deus, eu sou teu servo
Eu estou aqui, Senhor, na condição de servo do Senhor, não sei tudo, mas eu creio que quando o Espírito Santo de Deus está nos guiando, tanto a mim como aos alunos, Senhor, que estão ouvindo, eu creio que nós vamos longe, Pai, nós vamos aprender muito. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Pai, por mais um ano da minha vida que o Senhor me concedeu. Sabe, Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, queridos, obrigado a você que está aí me ouvindo. Se cuide, cuide das pessoas também, sabe? Esse é um momento tão difícil que nós estamos vivendo, mas nós iremos passar por tudo isso, se Deus quiser, com a ajuda dele. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e até a próxima semana, se Deus quiser.